E quanto à questão dos padroeiros, por que a mudança de São João Nepomuceno para Nossa Senhora da Piedade? Olha, veja bem, o São João Nepomuceno, o São João, no seu todo, ele foi feito aqui na Anadia também com madeiras das terras de Anadia por um português que tem esse sobrenome de Nepomuceno. É por isso o nome Nepomuceno. Acontece que ele é o mesmo São João Batista, eu sou. Em homenagem ao escultor que o fez, ficou São João Nepomuceno. Se é que São João Nepomuceno é outra imagem. Existe também essa diferença, entendeu? E o São João é o seguinte, ele na época da colheita, os portugueses que vieram de Portugal trouxeram as tradições, e na época do final da colheita eles faziam, na época de junho, a festa em homenagem a São João. Só que houve o seguinte, certa vez, segundo uma lenda, 12 caçadores foram caçar nas matas que aqui havia na região e perderam-se nas imediações da Serra da Morena. E ao chegar em cima de uma pedra, encontraram uma pequena imagem de Nossa Senhora da Piedade, com mais ou menos 15 centímetros de altura, de tamanho, feita em madeira, o pé de madeira, e a outra parte tem terracota. Terracota é aquele barro que depois de feito o pessoal bota para queimar, como chama, para cozer, aí chamam de não passa mais a ser barro, chama-se terracota. Então a imagem é feita desse jeito, é uma imagem rústica que acredita ter pertencido, o pessoal acredita que ela era de algum escravo da época, entendeu? Então os caçadores a trouxeram para a capela e conduziram-na para o altar. Uma pequena capela simples, feita de barro, de taipa, como chama, e coberta com palha de coqueiro ouricuri. E no dia seguinte, ao procurar a imagem, ela não se encontrava no altar. A pequena vila ficou em pânico e foram até a serra. Lá chegando, a imagem estava lá no mesmo canto. Trouxeram-na de volta para a capela e terminou ela desaparecendo. Então o pessoal da época, o pessoal que tinha condição, Dona Clara Freire e sua irmã Dona Garcia de Araújo e a família Barbosa da Fonseca, os irmãos Barbosa da Fonseca e Antônio Barbosa da Fonseca, eles se incumbiram de fazer uma nova capela no local da antiga e mudar de padroeiro, que de São João passaria a Senhora da Piedade, se a imagem parasse de desaparecer. E assim aconteceu. Contam, o Nicodemo Jobim, ele publicou no Liberal, jornal da época, a lenda da história da Anadia, contando toda essa história, e na qual uma senhora dizia que alcançou nesse vilarejo, então, recente cidade, né, uma pequena capela de palha, na qual havia tudo isso que eu acabei de falar, e disse que a mãe dela arrumava os cabelos durante a noite para, na madrugada, esperar a procissão que vinha da Serra da Morena com a imagem da Senhora, com caixas de zabumbas, fogos e tudo mais, para ter a capela. Então, essa foi a forma que aconteceu de mudar-se de padroeiro, por questão do encontro da pequena imagem da Serra da Morena, a Nossa Senhora da Piedade. Bom, professor, como um grande pesquisador, né, qual foi o primeiro ponto de penetração dos primeiros exploradores do município? Veja bem, como eu estava lhe falando no início sobre a questão do descobrimento do Brasil, acredita-se que os povoadores da época, os portugueses, tenham desembarcado ali próximo à Barra de São Miguel e subiram por aquele canal denominado Roteiro, abrindo picadas nas matas, descobrindo algumas proporções de terra, e, segundo a história, no dia 29 de setembro de 1501, homens da Armada Portuguesa se aglomeraram na proporção de terra de São Miguel dos Campos. E por que São Miguel dos Campos? Porque São Miguel era campo de Anadia, e Anadia era campo da Rosal de Inhaúns. E por que São Miguel? Porque São Miguel é aquele arcanjo que tem um demônio no pé. Então, em homenagem àquele arcanjo da Igreja Católica, foi a proporção de terra batizada com aquele nome, São Miguel, e acrescentado depois o topônimo Campos, São Miguel dos Campos, em homenagem aos Campos dos Arrozais. Subiram o rio acima, abrindo picadas nas matas, passaram por a região aqui de Anadia, que na época era um pequeno vilarejo, né? Na época não havia vilarejo, quer dizer, desculpa, abrindo picadas nas matas, aqui se fixando nas terras, porque as terras são muito férteis, boa para a criação de gado, para a plantação e tudo mais, e aqui foram se aglomerando, criando pequenas casas e se fixando, e descobrindo a nascente do rio São Miguel, que nasce na raiz da Serra Picada, no termo de Tanque d'Arca. Então, na história do Brasil, segundo historiadores alagoanos, os primeiros dois rios que passam a figurar na história é o rio São Miguel, que é esse nosso, por questão dos exploradores, e o rio São Francisco. Existem outros rios, mas os principais a existirem nos mapas são esses dois, São Miguel e São Francisco. Então, esses foram os primeiros exploradores, os portugueses que aqui chegaram, alguns escravos, e aqui se aglomeraram, criaram a pequena vila, que hoje é esta maravilhosa cidade que nós vivemos. Entre aspas, viu? E quanto o aniversário da cidade, que é comemorado dia 18 de julho, né, que o certo é 18 de novembro.
Como você explica essa questão? Olha só, o 18 de julho é uma data errada. Foi uma data que pegaram assim por um acaso, porque não tinha data concreta. A data correta é 18 de novembro de 1801. Né? Foi quando ela passou a Sevilha, porque existem 3 datas. Existe a data 8 de julho de 1799, que foi a data em que foi enviada a carta para o Visconde de Nadia, que estava no Rio de Janeiro com a família real. E quando essa resposta chegou, foi dia 18 de novembro. Então, foi quando a Nadia entrou em festa que passou o pequeno vilarejo passou a ser vila. E chamou-se Vila Nova de São João da Nadia. São João, pelo primeiro padroeiro, é homenagem ao primeiro padroeiro, e a Nadia é homenagem ao Visconde de Nadia, que é o ministro português. Então, no dia 21 foi feita a divisão do termo, porque Nadia pertencia, não pertencendo, a Atalaia, por questão de Atalaia ter o quê? Ter leis jurídicas, ter imagens, onde o pessoal já fazia grandes festas, e a São Miguel, porque São Miguel tinha padres, e a Nadia não tinha padre. O padre de São Miguel vinha uma vez por mês a Nadia, por dentro das matas virgens, né, amontado no lombo de um burro, com acesso difícil. E aqui chegando ele casava, batizava, confessava, por contrato com os moradores da vila. Então, pertencia a São Miguel e a Atalaia nesse termo. Depois que ela passou a ser vila, teve primeiro de direito, teve padre, foi quando criaram também a freguesia, e a Nadia ficou sendo o que na verdade deveria ser desde o passado.